Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Neste vídeo eu quero falar com você sobre a urgência da pregação. Há um consenso geral entre o povo de Deus de que o fim dos tempos está próximo. E nós chegamos a esta conclusão dados os sinais que nós observamos. Existem 3 categorias de sinais. Os sinais de oposição a Deus, como a perseguição à igreja e a apostasia, os sinais dos juízos de Deus, as guerras, fomes e as pandemias, e os sinais da manifestação da graça de Deus, que é o que eu quero compartilhar com vocês neste vídeo. Os sinais, eles são como avisos de Deus para nós, para que possamos nos localizar no tempo e ver o que está por vir e como devemos proceder. Para isso, eu convido a abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24. Farei a leitura do verso número 14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Muitas vezes nós damos ênfase demais nos sinais de oposição e nos sinais do juízo de Deus. Mas é no sinal da graça de Deus que nós encontramos consolo e uma forma de nos engajarmos cada vez mais na causa do reino. Antes que o fim venha, é necessário que a igreja conclua o seu testemunho. É necessário que o evangelho chegue a todos os povos dessa terra. E Jesus, no seu sermão profético, ele não está falando de coisas que podem acontecer ou de coisas que talvez venham a acontecer. Mas ele, como Senhor e Deus, que decretou todas as coisas, nos anuncia acerca das coisas que vivemos e que viveremos no futuro. E no princípio das dores, a seção na qual este nosso texto está incluído, Jesus nos fala que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Essa pregação do Evangelho tem pelo menos 2 efeitos por onde ela passar. O primeiro é que onde o Evangelho é pregado, ali também há salvação. Antes que o fim venha, Cristo reunirá todas as suas ovelhas no seu aprisco. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo de número 3, quando ele fará uma defesa da fé em detrimento aos falsos profetas que diziam que Cristo demorava para vir, ele diz no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, que é a promessa da sua vinda. Como alguns dizem, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No versículo 15 ele diz novamente, a longanimidade do Senhor é salvação. Ou seja, o fim só virá quando todos aqueles que Cristo elegeu antes da fundação do mundo forem alcançados. Onde o Evangelho é pregado, ali é possibilitado que as pessoas ouçam, que as pessoas creiam, então invoquem ao Senhor e sejam salvos. Porém, outra reação que as pessoas têm também, algumas têm, é a de rejeitar a palavra. E para essas que se perdem, o efeito que é causado na palavra é o efeito do testemunho para elas. Como o nosso texto diz, para testemunho a todas as nações. Diante de Deus, no dia do julgamento final, não haverá ninguém que será condenado sem saber pelo que foi condenado. As pessoas têm toda a oportunidade enquanto estão vivas, mas se rejeitarem a Deus, se rejeitarem o Evangelho de Cristo, essas pessoas perecerão, mas saberão pelo que elas estão perecendo. Diante dessa verdade, eu quero trazer algumas aplicações práticas. Primeiramente, leia, estude e viva a palavra. Antes de nos engajarmos com a pregação, é necessário conhecermos aquilo que estamos pregando e principalmente viver aquilo que nós vamos pregar. É uma completa irredundância uma pessoa que prega uma coisa e vive outra. Charles Spurgeon dizia que nós somos as Bíblias que o mundo lê. Dado então que temos que ter um viver correto, para que então a nossa mensagem tenha ainda mais credibilidade diante do mundo. Uma vez que nós lemos, estudamos e vivemos a Bíblia, podemos então agora pregar a palavra.
É através da pregação que Deus alcançará muitos. Muitas vezes a gente tende a pensar em missões apenas num quadro global, missões transculturais. É evidente e é de suma importância esse tipo de missão. Mas há pessoas também que precisam ouvir o Evangelho, talvez em sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho. Sempre há alguém precisando ouvir a palavra do Senhor. E você é essa pessoa que irá pregar o Evangelho de Cristo. Uma outra aplicação que trago é: viva uma vida de vigilância. Por mais que as dificuldades, os dias maus vão se intensificando cada vez mais, a palavra de Deus, ela não está limitada a tudo isso. Apesar das dificuldades que a igreja pode enfrentar e enfrenta já em algumas nações, o Evangelho continuará avançando até que alcance todos os povos dessa terra. E vivemos uma época em que aparentemente há um florescer cada vez maior de um interesse pela palavra de Deus. Pessoas se voltando para a Bíblia, pessoas resgatando as sãs doutrinas. E é possível que avivamentos venham a acontecer com isso. Logo, isso nos anuncia que sim, o Evangelho está avançando em uma velocidade muito rápida. Missões são inauguradas a todo tempo, empreitadas missionárias. A Bíblia tem sido traduzida a idiomas onde atualmente ela não tem. Isso é sinal da graça de Deus sendo manifestada a todo mundo. E por último, aplique-se com missões. Pregue o Evangelho na sua casa, pregue o Evangelho para os seus amigos. Esse é o tipo de pregação mais eficiente que tem para aquelas pessoas que estão próximas da gente. Envolva-se também com as atividades de sua igreja. Envolva-se com o trabalho de plantação de novas igrejas. E você verá o que Deus tem feito. Por último, eu quero falar sobre Cristo Jesus. Jesus, ele é o que deve ser pregado a todas as pessoas. Porque a salvação vem somente quando conhecemos a Cristo, quando conhecemos a sua obra e o seu amor para conosco. Jesus é aquele que não abre mão de nenhuma de suas ovelhas. E ele mesmo diz em João que há ovelhas que não são deste aprisco e que convém a essas ovelhas também conhecer a ele. Então pregue a palavra, porque onde a voz de Cristo for ouvida, as suas ovelhas virão e se renderão a ele. E então, meus irmãos, vamos nos aproximando cada vez mais do dia do Senhor. Viva uma vida em que um zelo pela pregação, um zelo pela palavra de Deus te consuma, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.